E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o William Belizari e tenho diabetes tipo 1. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi minha trajetória. Que eu completo 10 anos de diagnóstico. 10 anos aconteceram muitas coisas, mas eu vou contar isso aqui pra vocês. E uma coisinha que eu fiz, um spoiler, de uma tatuagem. Mas enfim, antes disso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e enviar para seus amigos. E entre no canal do Telegram. Eu criei um canal, né, lá no Telegram, que lá eu vou atualizando tudo que eu posto, tanto no Amigos de Diabetes quanto no meu Instagram de nutrição. Eu posto lá nesse canal, então pode ficar tranquilo que eu não tenho 1000 mensagens por dia, não. É no máximo, sei lá, uma ou duas durante a semana, umas 2 vezes na semana. Não tem uma frequência, né? É só mesmo para ser um canal de juntar todas as informações. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Eu não sei nem por onde começar, né? Eu fui diagnosticado em 2011, já tem um vídeo aqui no canal onde eu conto bem detalhadamente, mas resumindo, para quem não sabe, eu fui diagnosticado em 2011, a princípio com diabetes tipo 1. Houve um erro médico no meu diagnóstico. Não foi passado o exame de glicada, curva glicêmica, nada disso. O meu diagnóstico foi basicamente em cima do meu estereótipo, porque eu era obeso, do meu estilo de vida e de 1 ou 2 glicemias em jejum. E foi bem difícil nesse primeiro momento, bem difícil, porque eu comecei a ficar frustrado. Porque assim que eu recebi o diagnóstico, eu ainda tive aquele momento de negação, que é normal que todo mundo tem. Porém, eu fazia o que a médica na época mandava. Eu tinha que verificar a glicemia em jejum, eu tinha que cortar todos os carboidratos possíveis, eu tinha que fazer atividade física de segunda a segunda e tomar os medicamentos, e eu fazia isso e não tinha nenhum resultado. Então, passaram-se alguns meses, eu comecei a ficar muito chateado, porque eu não via resultado. E foi aí que me deu o gatilho de pesquisar sobre diabetes. E eu vi que tinha algo de errado comigo. Porque a partir do momento que você faz o seu tratamento, a lógica, o esperado é que você tenha resultados. Eu não via resultado. De manhã eu tomava um café com adoçante, um ovo mexido com 3 biscoitinhos de água e sal, e minha glicemia parava em, sei lá, 300, 400. Por quê? Porque eu não produzo insulina. Porque eu não produzia insulina, né? E a médica sempre com remédio, sempre com remédio. Só que chegou um momento que eu falei, mãe, não dá. Eu tinha 18 anos já na época, eu falei, mãe, não dá. Tem alguma coisa de errado. Vamos ouvir uma segunda opinião. E eu fui, uma segunda opinião. E nessa segunda opinião, eu percebi que eu tinha diabetes tipo 1. Eu tenho diabetes tipo 1. Que eu não produzo insulina. E que eu não vivo sem insulina. E nesse primeiro momento foi muito difícil. Foi um momento que eu e minha mãe, eu moro com minha mãe, né? A gente estava passando por um momento bem difícil financeiramente. Porque assim que eu descobri o diagnóstico, a médica começou naquelas coisas de cortar isso, tudo integral, tudo diet, tudo não sei o que, e fazendo milhões de exames. E eu dependia exclusivamente do SUS. Então tinha coisas que eu não conseguia fazer pelo SUS. Eu tive que fazer vários exames de ressonância, de batimento cardíaco, porque a minha pressão estava 20. Então assim, foi num momento bem difícil, nesse segundo momento, que o médico cravou que eu tinha diabetes, porque a gente já vinha com algumas dívidas. E para quem não sabe, minha mãe é do lar, né? Na época eu estava trabalhando num provedor de internet, enfim, também não ganhava muito bem. Então, pra gente juntar os nossos, ficou bem difícil. Então, nesse primeiro momento, eu não sabia o que tinha que fazer, eu não sabia que eu conseguia insumos gratuitos, eu não sabia que existiam outras opções de insulina, eu não sabia que não necessariamente eu preciso ficar comendo diet zero o tempo todo, eu não sabia que eu não precisava cortar o carboidrato de vez para ter um ótimo controle glicêmico, eu não sabia que eu só tinha que comer integral. E foi um momento bem difícil, porque na época eu lembro que comprava arroz e era arroz integral e era super caro. E foi um momento financeiro bem difícil.
pra mim e pra minha mãe. Já teve momentos de... Eu nunca falei isso aqui. Já teve momentos que eu tive que deixar de comer, fazer low carb, porque eu não tinha bastante insulina e eu tinha que comprar fita. Ou eu comprava fita ou eu comprava insulina. Então, a saída que eu achei disso foi pular a refeição. Tipo, eu tomava café da manhã, almoçava e às vezes jantava. Às vezes não fazia um lanche, às vezes trocava, sabe? Porque eu pensava, putz, se eu comer, eu vou ter que aplicar insulina. Sendo que eu não vou, se a insulina acabar, eu não vou ter dinheiro para comprar outra insulina. Então, esses 3 primeiros momentos foi algo bem difícil, porque eu não conhecia ninguém, eu não sabia de nada, eu tive zero suporte da equipe médica, eu tive zero suporte de equipe de nutrição, de enfermagem, eu aprendi tudo na marra. Inclusive, um dos motivos que esse canal existe é justamente esse. Porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha informação. E eu passei a ir pra internet pesquisar sobre diabetes. E no primeiro momento eu só via coisas no sentido de que eu ia morrer, que eu não podia ter filhos, que eu poderia perder meu pé em um determinado tempo, que eu poderia ficar cego, que eu poderia precisar de um transplante. E foi bem difícil. Bem difícil. Eu acho que o apoio da minha mãe foi muito importante. De não deixar a desistir, sabe? Porque só tinha eu e ela nesse primeiro momento. Eu tinha ajuda da minha avó, da minha tia, meu irmão, da minha cunhada, mas só tinha nós dois. Quando fechava as portas, só tinha eu e minha mãe dentro de casa. Então, eram os dois lados. Eu não queria demonstrar fraqueza pra ela, porque ela não sabia o que eu tava sentindo, e ela também não queria, sabe, passar isso. Então, assim, foram momentos... eu não queria estar chorando. Foram momentos bem complicados que eu passei no começo. Eu acho que muita gente também passa por isso, de situação de ter medo do futuro, do que vai acontecer, de você não ter grana suficiente, porque infelizmente é um erro muito comum dos médicos. Assim que você descobre que tem diabetes, eles querem te entupir de medicamentos e sei lá, de alimentos, diet zero e tudo integral, que a gente sabe que essas coisas são caras se você não tem uma condição financeira boa. Então, naquele momento, eu fiquei muito perdido, muito. E eu usava seringa na época. Às vezes eu ia pegar os insumos, né, depois que eu descobri que tinha como, eu chegava lá e era uma agulha desse tamanho. E eu chegava no outro, eles, tipo assim, eu tinha que usar 30. Então, tecnicamente, eu tinha que receber 30. Eles me davam 10. Então, como que eu ia ficar com 10 seringas pra usar durante um mês? Então, assim, eu tinha que usar várias vezes. Isso começou a me machucar, começou a me dar caroço. E foi aí que juntou várias coisas. Deu não querendo muito comer, porque eu tinha que comer e eu tinha que aplicar insulina, sendo que eu não tinha insulina o suficiente e eu só tinha uma agulha e eu sabia que ia me machucar, sabe? Entrou esses dilemas e foi bem difícil, Mas aí eu passei a pesquisar sobre diabetes e eu vi que sim tinha um outro lado, eu vi que sim tinha outras alternativas, eu vi que sim era possível você viver bem com diabetes, por mais que a gente brinque que diabetes é uma doença de rico. É difícil a pessoa que é pobre, sabe, ter diabetes, porque a gente fica exclusivamente dependendo do SUS. Então, todas as tecnologias que eu uso hoje, tudo que eu uso hoje, não sai tecnicamente do meu bolso, né? É tudo processo judicial. E se eu não tenho processo judicial, eu não uso. E nem deveria falar isso, mas enfim, vou falar. Eu tô usando cânula vencida. Por quê? Porque eu não tô recebendo insumo. E ou eu uso, ou eu paro de usar bomba. Então, assim, eu tomo o maior cuidado. Eu sei que não é correto você usar, mas é a minha realidade.
Eu troco, eu tô usando, como eu tenho uma grande quantidade, eu, sei lá, uma vez por dia. Ao invés de trocar a cada 3 dias, né, que é a cânula, que é isso aqui, que a gente precisa trocar, eu troco um dia e meio, porque a gente sabe que não deve usar insumos vencidos. Mas enfim, muita coisa aconteceu, mas aí eu comecei a entender mais sobre a doença, eu comecei a entender que era possível ter uma vida saudável, uma vida de qualidade, mesmo não tendo muita grana, e com relação a diabetes, e foi daí que entrou o primeiro anjo na minha vida, que foi um divisor de águas, que foi o Dr. Guilherme Sali. Hoje em dia eu não sou mais paciente dele, mas a gente mantém uma amizade ainda. E acho que ele nem sabe. Ele me trouxe uma nova perspectiva de vida em relação ao diabetes. Ele me ensinou muito. É um médico muito humanizado, sabe? Ele pensa em você antes de qualquer coisa. Então, ele me ensinava de acordo com o que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha. Eu lembro que lá atrás existiam opções, né, de insulina ultra rápida, a Pidra, no Rapid, uma Log, e a Pidra sempre foi a mais barata. Então ele virou pra mim e falou, olha, existem várias opções, vai decair no preço e essa daqui é a mais barata. E foi essa. Ele não quis trocar minha insulina NPH porque ele sabia que eu comprava os meus insumos, eu não tinha ainda processo judicial. E ele manteve a minha insulina NPH porque eu tinha um controle bom com ela. E a gente foi ajustando, vendo como seria o melhor jeito de utilizar a insulina que eu tinha no momento pro meu tratamento ficar bom, né? Porque não fazia sentido ele colocar pra eu tomar, sei lá, uma Tresiba, uma Tugel, sei lá, algo que é mais cara e chegar no momento que eu não ia ter grana pra comprar e eu ia fazer o quê? Eu ia ter que voltar pra NPH. Então ele me ensinou muito sobre isso, eu sou muito grato. Ele me ensinou contagem, me ensinou sobre glicado, o que era tempo no alvo, ele me ensinou muita coisa. Então eu sou muito grato a ele, muito. Tanto que a gente é amigo até hoje, eu vivo enchendo o saco dele quando eu tenho alguma dúvida. E foi muito importante, foi um divisor de águas na minha vida. Hoje em dia, outro anjo que entrou na minha vida é o Dr. Rodrigo Siqueira. Eu vi falando sobre ele, eu super indico esses dois médicos, porque eles pensam no paciente. E é isso, eu acho que falta muito isso, falta muito empatia dos médicos para tratar com a gente que tem diabetes. Não enxergar a gente como número. Eu não sou número, eu sou o William. Tem dia que eu vou acordar bem, tem dia que eu vou acordar de saco cheio. Tem dias, por exemplo, agora a minha glicemia tá 143 subindo. Tem dia que eu vou estar de saco cheio de verificar a glicemia, de ter que contar carboidratos. Então, se você... Existem médicos, eu já passei por médico assim, que às vezes chegava na consulta e, não queria nem saber o contexto. Não queria saber o contexto. Olhava minhas glicemias e, é isso. Então, isso só afasta o paciente, não traz o paciente para você. Então, tanto o Dr. Rodrigo quanto o Guilherme, quando eu fazia as cagadinhas da vida, eu não tinha medo de falar pra eles, olha, deu ruim aqui, hein? Então, assim, ficava mais leve, mais solto, e enfim, é isso, gente. E pra comemorar esses 10 anos de diagnóstico sem nenhuma complicação, passando por muita coisa, por muito perrengue, eu não conto nem a metade da metade por aqui, porque eu acho que, enfim, há momentos e momentos, quando tiver a oportunidade eu vou contar, tipo esse vídeo que eu falei algumas coisas que eu nunca contei. E acho que nem pessoas da minha família sabem disso. Mas enfim, pra comemorar, eu amo tatuagem, vocês sabem, eu tenho 10 tatuagens. E quem tem diabetes pode fazer tatuagem sim, tem vídeo aqui no canal onde eu falo. E eu fiz uma pra comemorar, que graças a ela, que eu estou vivo, que é um frasco de insulina. Eu vou botar um videozinho aqui. E eu pensei muito, eu falei assim, cara, eu quero fazer alguma coisa pra comemorar 10 anos de vida. Lembrando que eu não gosto de ter diabetes, eu odeio ter diabetes. Eu acho um porre eu ter que ficar me policiando o tempo todo em relação a se eu vou fazer atividade física, se eu vou comer, o que eu não vou comer, se eu tô doente, se eu não tô, enfim. Eu acho um porre isso. Mas, fazer o quê, né?
estamos aí, então nada melhor para representar esse momento de 10 anos de vida, de aprendizado, de conhecer pessoas e oportunidades, e do que fazer um frasco desse tamanhozinho que salva a minha vida e de milhares de pessoas. A gente sabe que esse ano é comemorado, né, o centenário da insulina, e antigamente as pessoas literalmente morriam de diabetes. Morriam. Porque não tinha o que fazer. Você recebeu uma doença e acabou pra você. Pronto, só esperar morrer. Porque tinha os tratamentos alternativos que a pessoa ficava sem comer, a pessoa ia emagrecendo, enfim. E graças à insulina, hoje a gente tem qualidade de vida. Muita coisa precisa ainda melhorar, mas a insulina salva vidas. E eu não vivo sem insulina. Ninguém, né? Mas enfim, a gente que tem diabetes principalmente. Conta aí como é que foi a experiência de vocês. E eu espero que daqui 10 anos eu esteja aqui para falar sobre diabetes de novo, para falar sobre a cura, talvez, para falar que eu tô 10 anos bem, com um excelente controle, sem complicações. E, enfim, eu espero estar bem, espero que você esteja bem. Se você está passando por algum momento que tá complicado, procure ajuda, procure suporte de pessoas que você sabe que vai te apoiar, de profissionais que entendem a sua vida, né? Eu não gosto muito desse coaching reverso, da pessoa virar pra você e falar, olha, se eu consigo, você também consegue. Sendo que a pessoa às vezes não sabe se você tem, sei lá, um arroz, feijão e ovo pra você comer na sua casa e quer que você compre sensor, quer que você compre insulina de R$200, sabe? Ou quer que você dê entrada em processos administrativos, sendo que você não sabe nem por onde começar, você não sabe nem se seu médico entende disso, se pode ser pelo SUS, se pode ser particular, como é que funciona. Então, assim, busca ajuda. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa camisa maravilhosa vende na lojinha da minha amiga Diabética. Vou deixar um cupomzinho de desconto aqui pra vocês, tá, queridos? Mas enfim, curta, comenta, compartilhe. E não esqueça de entrar no canal do Telegram, que lá eu posto todos os vídeos, todos os cupons, tudo em primeira mão pra vocês. É isso? Um beijão e até o próximo vídeo que venha mais 10 anos de diabetes. Fui!